ranking aí, né, com os times que mais gastaram nessa janela de transferências do futebol brasileiro, e que bom para nós, os times gastaram bastante. A gente vai colocar aí uma ilustração para vocês com o ranking aí dos gastões para o bem, né, dessa janela do futebol brasileiro. Olha só, entre os times da Série A, quem mais gastou em contratações nessa segunda janela foi o Botafogo, né, com 8 reforços. Veja que número expressivo e o nível dos reforços que o Botafogo conseguiu trazer. 8 reforços, gastou mais de 200 milhões de reais, 233 milhões de reais, o quanto o Botafogo gastou com esses 8 jogadores. O Cruzeiro, com 7 contratações, gastou 176 milhões. O Flamengo, com 4 contratações, né, mas contratações caras também, 137 milhões de reais. O Palmeiras, com 3 nomes, fez 102, né, dispensou 102 milhões de reais. O Bahia, 2 jogadores e 68 milhões. O Grêmio, com 6 jogadores, gastou 53 milhões. O Galo também gastou 53 milhões, mas com 5 jogadores. O Inter gastou 51 com 5 jogadores. O Fluminense, 48 milhões com 7. E o Corinthians também com 7 jogadores, só que gastou bem menos, né? 36 milhões de reais. Na segunda janela, olha só, a segunda página, o Bragantino trouxe 4 jogadores por 24 milhões. O Vasco trouxe 6 por 20 milhões de reais. O São Paulo também trouxe 6, gastando bem menos, né? 12 milhões de reais. O Fortaleza trouxe 2 jogadores e gastou 8 milhões. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória trouxeram jogadores também, mas não precisaram despender de valores assim para trazer jogadores, tirar de outros clubes, pagar multa rescisória e tudo mais, né? Apenas com salários e luvas. Diniz, nessa lista que você mostrou ali, se a gente puder deixar lá na tela, vale ressaltar que tanto o Botafogo quanto o Flamengo gastaram muito, mas essa grana toda ela não está distribuída por todos esses reforços, curiosamente, né? Porque alguns vieram sem você precisar gastar dinheiro. O caso do Alex Telles e do Alexandre, por exemplo. Sim. Eram jogadores que estavam livres no mercado. Então, o que mostra que alguns desses jogadores contratados custaram muito mesmo. Temos de direito casos do Almada e do Alcaraz, por exemplo. O Almada sozinho foram 120 milhões de reais. O Almada também. Já é mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo. Do Palmeiras para baixo, o Alcaraz também. É mais do que todo mundo gastou na janela. Os 2 argentinos custaram muita grana para Botafogo e para Flamengo. Isso mostra uma nova realidade aqui do futebol brasileiro. Você conseguir trazer jogadores jovens ainda por valores absolutamente impensáveis algum tempo atrás. Quando que você imaginou que 2 clubes cariocas chegariam no mercado e trariam jogadores de 20 milhões de dólares, assim, e jogadores ainda com potencial de venda? É uma nova realidade, é uma nova ordem que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Você pensar no nível de alguns jogadores, pode usar o Alcaraz, o Alexandre, o Alex Telles, o Felipe Anderson, o Almada como exemplo, mesmo os que já estão numa idade um pouco mais avançada da carreira, há um tempo atrás, vou botar 10 anos atrás, esses jogadores buscariam mercados alternativos antes do mercado brasileiro. Claro. Isso é uma demonstração de vigor. Você sabe que do mercado brasileiro. Felipe Anderson recusou uma tentativa da Juventus e optou por vir para o Palmeiras. Estamos falando, não é de mercado periférico, não. É uma clube da Itália. A gente parou de ouvir, por exemplo, o Brasil perdendo jogadores para o Shakhtar Donetsk, no mundo real, que era um time que vinha aqui no Brasil e passava o rodo. Esse é um dos mercados alternativos. O Fluminense recusou vender o Arias para o Galatasaray. Agora. E sempre lembrando que esses números, os números são maiores do que esses. Porque mesmo os jogadores que vêm, especialmente os jogadores que vêm em tese livre, eles são donos em tese da transferência do contrato deles, né? Claro. E você dilui ao longo do salário o valor de jogadores. Grana investida em direitos econômicos. Isso. Então o gasto é ainda maior sem contar salários que não são baixos. Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Não. É só um problema. Problemática. Assim, é até difícil a gente, por vezes, colocar algumas questões que parecem um problema se a gente apresentar uma solução. Mas eu acho que é uma situação difícil para a gente pensar, que o Brasil, em tese, poderia pensar sobre essa questão de janela. O Brasil optou por ter um calendário de futebol que segue o ano, calendário, né? Ao contrário do que na Europa. Desde sempre, né? Não é que optou, né? Desde sempre é o nosso calendário. Opta por continuar assim, né? E, na verdade, haveria alguns efeitos importantes, colaterais, de mudar para o calendário europeu, né? Desde a questão climática, questão cultural, de se jogar no início do ano, meio carnaval, uma série de questões. Questões climáticas, especialmente, e o calendário da Conmebol. Isso. Porque você sairia de férias e voltaria no mata-mata da Libertadores, que seria um outro grande problema. Então, isso aqui não é uma defesa da inversão do calendário. Só que, como ele está hoje, o que acontece? É importante dar aos clubes brasileiros uma janela de registro que, pelo menos, exceda em 1-2 dias, como está acontecendo agora, a janela das principais ligas europeias. Porque, como a gente é um país exportador, você tem tempo de repor, né? A gente precisa dar o mínimo de tempo de reposição. Só que qual é o efeito colateral disso? Primeiro, a possibilidade... os clubes estão se passando por processos importantes de transformação com quase 70% do Campeonato Brasileiro jogado. Você tem, a possibilidade de perda de jogador importante na 24ª para a 25ª rodada. Isso te dá muito pouca margem de manobra. Segundo, você tem chegadas em regime de urgência, por vezes, para corrigir problemas de jogadores que vão jogar 3 meses de Campeonato Brasileiro. É que, por vezes, a gente olha para
pro alto da pirâmide? 3 meses de Campeonato Brasileiro e às vezes 4 partidas de Libertadores, ou 2 só. Mas aí é que tá. Isso é quando a gente tá olhando quando a gente olha pro alto da pirâmide, a gente ainda vai lidar com uma realidade de clubes com poder econômico que vão pegar esses 3 meses, mas esses jogadores vão permanecer como parte do poder. Agora, se você olhar pra metade de baixo, você tem, no desespero, times sendo remontados para tentar permanecer a todo custo. Isso é um outro detalhe, né, Mansu? Esses times de baixo, por exemplo, eles não sabem que orçamento terão para a próxima temporada. Então eles estão fazendo contratos de 3 meses de fato. O Atlético Goianiense, por exemplo, que trouxe 8 jogadores, só um deles tem contrato até o fim de 2025. 2 têm uma opção de renovação. E tem 2 que vão até o meio de 2025, que você não pega, na realidade, nenhuma competição importante no Brasil. O Criciúma também, que trouxe vários jogadores, também trouxe muitos jogadores que vão ficar só de julho a dezembro, praticamente. Isso é um pouco, assim, isso é o oposto há pouco prêmio no Brasil pelo planejamento. Porque, além de tudo, a gente tem uma peculiaridade. A nossa janela, ela não dura apenas as janelas convencionais que se praticam no ano todo. A gente criou uma janela pós-estaduais para poder inscrever jogador que fique desempregado de clube menor após o fim dos estaduais por causa dessa nossa peculiaridade. E a gente agora tem a possibilidade de inscrição no Campeonato Brasileiro que tem mais 3 semanas. A gente tem mais... Para aqueles jogadores que estão desempregados, né? Isso, eles não podem rescindir o contrato antes do fim. E a notícia que a gente publicou no nosso site agora é do Memphis Depay. Isso, do Corinthians. Daqui a pouco traremos detalhes. No final das contas, a gente tem algo próximo de 22 semanas de registro no Brasil. É muita coisa. Então os times estão em permanente transformação. Às vezes há pouco prêmio para o planejamento bem feito de início de ano e há muita correção de rota na urgência. É verdade. O lado bom, você gostou de ver o problema. Eu gosto de ver o lado bom. Eu achei que tinha coisa pior. Achei bom. O comentário do Mansur é muito pertinente. Muito, muito pertinente. O lado bom dessa história é que, não muitos anos atrás, a janela do meio do ano vinha e devastava o futebol brasileiro. Sim. Era devastadora. Verdade. A gente perdia jogadores de altíssimo quilate e os clubes eram desmontados, né? A gente tinha um time, por exemplo, ótimo ali no primeiro semestre que se tornava um time ruim no segundo. Isso acontecia muito quando a Libertadores terminava no primeiro semestre. O time que eventualmente ia para o Mundial era diferente. Era devastado. Hoje nós temos um poder financeiro que permite que os clubes consigam segurar por mais tempo. É claro que as estrelas, os jovens... Mas tem uma mudança no mercado europeu em relação... O olhar do mercado europeu em relação ao nosso mercado. Eles não estão buscando mais jogador de 24, de 25 anos. Ficaram caros, né? A elite europeia hoje busca 18, 17, 18. Que muitas vezes esses meninos, é raro, assim, tem o Estevão, que é um fenômeno, o Hendrick e tal, mas assim, a maioria desses meninos ainda não estão no topo da cadeia do futebol brasileiro, então não desfalcam tanto os times assim, né? Por outro lado, gera uma outra questão, por vezes, que é um excesso de estabilidade. Quando você tem, por exemplo, um grupo pequeno de clubes muito descolado economicamente dos demais, hoje você tem ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo, mais destacadamente Atlético, né? Porque a campanha é ruim, mas o investimento é alto. Pagando os maiores salários do Brasil. Quando esses clubes entendem... entrou nessa roda. Quando esses clubes entendem que precisam oxigenar elenco, dar uma rodada desses jogadores, o repasse desses jogadores é difícil, muito mais difícil do que antigamente. Porque, de preferência, eles não vão reforçar o rival direto. No restante do mercado brasileiro é difícil quem possa pagar esses salários. Na América do Sul tampouco acontece, nem é a ambição de muitos desses jogadores, e a Europa já não consome jogadores de determinada Aí você vai guardar o mercado grego, o mercado turco, a Arábia agora. Inclusive, a gente está vendo um êxodo de promessas brasileiras indo para a Arábia, né? Jogadores que foram contratados por clubes europeus, que não conseguiram ter espaço. A gente viu agora o Marcos Leonardo, a gente viu o Washington, David dos Santos, né? David Washington, ex do Santos, que estava até para vir para o Flamengo, também está em movimento. E outros jogadores que saiu do Corinthians agora para o Al-Nassr, né? Então, são jogadores que não estão conseguindo espaço nos clubes europeus e estão indo também para o... Você viu que deu uma crise na Holanda? Você viu que deu uma crise na Holanda, né? O Ronald de Koeman criticou... Como é o nome daquele centroavante? O Bergwijn. Bergwijn. E ele optou por sair do Ajax e ir para um time da Arábia Saudita. O Koeman ficou uma fera com ele, né? Que é a questão da competitividade, não tem jeito. Tanto que o Bento, ao se transferir do Atlético Paranaense, ligou para o Dorival, consultou o Dorival se isso atrapalharia.